Fala trader! E aí pessoal, mais um dia, mais uma semana, né? Como é que foi o dia de vocês? Como é que foi a semana? Já fala aí pra gente se deu tudo certo. E vamos lá para o nosso recap de hoje, um pouco mais tarde novamente, mas é que tá uma loucura por aqui. Mas graças a Deus, tudo tranquilo. Pessoal, vamos para o nosso estudo de hoje logo, sem muitas demoras, que eu sei que vocês querem já curtir o final de semana, assistir o jogo da seleção amanhã, para quem gosta, né, de futebol. Enfim, vamos lá, pessoal. Primeira barra, uma barra de mais de 1.000 pontos, acho que 1.000 pontos, né? Eu não lembro aqui exatamente, mas mais de 1.000 pontos de baixa, tá? Saem abrindo, fechando o fechamento. Se você levasse em consideração o dia anterior, nós poderíamos ter aqui um topo duplo nessa região. E aí o preço deixou exatamente toda essa barra aqui, tá? Aceitei essa venda. A princípio, o meu alvo inicial seria na projeção da barra, que seria exatamente aqui no tique final da barra 13. Porém, pessoal, acabei encerrando aqui. Nessa região, pessoal, era uma região de 50% do dia da movimentação do dia anterior, certo? E aí, nessa região aqui também nós tínhamos regiões de médias do tempo gráfico maior, tá? E aí, o que que acontece? Optei por encerrar aqui. Era sexta-feira e, enfim, peguei aqui uns 600 pontos mais ou menos, tá? Quando essa barra fechou nessa região aqui, encerrei ela, tá? E aí, depois disso, o mercado simplesmente não andou muito, né? Deixou aqui uma H1 e uma possível bandeira na média móvel, né? Aqui, se a gente contar, nós temos H1, L1. Depois de uma movimentação como essa, pessoal, mercado entra no modo sempre vendido. Então, uma H1 seria uma possibilidade de venda ainda, tá? Era mais fácil encontrar vendedores. Porém, os vendedores se ausentaram nessa região e vieram buscar aqui desistência na barra 13, H2 na barra 14, tá? E aí, compradores simplesmente deixaram aqui, acabou fechando aqui um padrão de fundo duplo e uma falha de bandeira na média móvel, certo? E aí, compradores simplesmente aproveitaram a oportunidade e o preço veio testar a mínima, rompimento e veio fazer um teste da máxima do dia anterior, beleza? Pessoal, e para confirmar aqui, para embasar a minha saída aqui nessa região, essa região de 50% do dia anterior, e nós tínhamos aqui também, pessoal, se nós levarmos em consideração o dia anterior, nós tínhamos aqui uma tendência de alta vigente já no intraday, certo? Mais de 10 barras, mais de 20 barras, perdão. Quando nós temos mais de 20 barras acima da média móvel, o Brooks fala que nós já consideramos uma tendência de alta, tá? E aí, no caso, a primeira vez que vendedores conseguem fechar abaixo, uma H1, ela seria uma possibilidade de compra para um teste da máxima da tendência, porque aí nós teríamos o famoso gap de média, beleza? Então, quando chegou nessa região, 50%, possibilidade do gap de média e média móvel do dia de um tempo gráfico maior, acabei encerrando a operação aqui. E aí o preço simplesmente não andou muito, né? Depois disso aqui, vocês podem ver que basicamente travou nessa região. Ele chegou até a vir buscar aqui a projeção do alvo, que a gente sairia aqui basicamente no tick, mas vocês podem ver que os fechamentos das barras basicamente foram nessa região aqui. Mercado simplesmente deu toda essa movimentação de alta que, ao meu ver, foi a melhor movimentação do dia. Porém, pessoal, eu acabei encerrando o meu dia aqui nessa região. Eu tinha muita coisa para resolver hoje aqui na empresa e não deu para ficar no gráfico, tá? Inclusive, esse mês está bem complicado para mim, mas graças a Deus estamos saindo todos os dias positivo. Essa semana não ficamos nenhum dia no loja, graças a Deus, mas tem sido um pouco mais difícil para mim. Inclusive, estou gravando esse vídeo aqui do nosso estudo de hoje, já é quase 8h30 aqui na minha cidade, por conta
dessas questões do meu trabalho paralelo, tá? Não vivo de trade, já falei isso aqui várias vezes, apesar de que consigo extrair dinheiro do mercado, consigo fazer bastante coisa, mas ainda não vivo especificamente de trade. Em paralelo com o trade, eu tenho uma empresa que eu toco em paralelo, tá bom? Enfim, voltando ao estudo aqui, não estava mais posicionado nesse horário, e aí o preço veio fazer a melhor movimentação do dia, na minha opinião. E aí, pessoal, falha de rompimento do dia anterior aqui, dessa região aqui, que era uma região de resistência, o preço simplesmente veio buscar a região de 50% novamente dessa movimentação aqui, provavelmente. Com certeza tinha vendedores armadilhados aqui nessa região que queriam sair a qualquer custo aqui sem perdas, tá? Depois disso, simplesmente fundo duplo, o preço veio buscar novamente a máxima do dia anterior, topo duplo, o preço desceu nesse canal estreito. Depois disso, não vi mais nada aqui, né? A gente pode até encontrar aqui cunhas, nós podemos encontrar topo duplo, mas dentro desse range aqui é bem difícil, né? Sexta-feira aqui a galera já tinha saído de suas posições, né? Ou pelo menos ninguém estava interessado em levar esse preço mais para muito longe, um amplo deslocamento. E aí, pessoal, basicamente foi isso. O dia de hoje, um dia bem tranquilo para quem operou. Movimentações muito boas, né? Aqui a gente, nessa pequena região aqui, a gente pegou quase 700 pontos, eu acho. Meu alvo final aqui era com 900 e poucos pontos, mas enfim, conseguimos extrair algo do mercado. E quero deixar aqui só uma dica para vocês, pessoal, que era algo que eu estava lendo um dia desses do... Como é o nome? Smith, acho que é Andrew Smith o nome do autor. O nome do livro é Ferramentas Mentais para Traders. E aí o que ele fala aqui de interessante, pessoal? É o seguinte, se você aceita essa venda aqui, o seu stop é aqui em cima, certo? Então, você está aceitando esse risco aqui, tá? E aí é um risco de 1000 pontos, tá? Porém, pessoal, ele difere o risco das consequências. E aí é essa a dica que eu quero deixar para a semana, tá? Quando você assume esse risco, você já tem em mente a consequência dele, porque você assumir um risco é uma coisa, você assumir a consequência desse risco é outra coisa. Para ficar mais claro e mais explicado, se eu tomasse esse stop aqui de 1000 e 1.200 pontos, vamos colocar 1000 pontos fechado aqui, para cada contrato seria R$ 200. Eu costumo operar de 2 a 3 contratos, porém, eu entrei com um contrato apenas. E se por algum motivo esse preço, nós sabemos que a probabilidade dele maior era que ele viesse buscar uma projeção, mas por algum motivo que nós não sabemos, esse preço simplesmente devolve toda essa movimentação e me estopa aqui em cima. Qual seria a consequência desse stop para minha conta, para o meu emocional e para o meu final de semana? Se eu tive uma semana inteira lucrativa e eu entrego todo o meu lucro aqui, se eu opero isso aqui com 3 contratos, era R$ 600. Então, R$ 600 é um valor que eu sou acostumado a ganhar no dia. Se não é, por que eu aceitaria essa consequência? Então, eu simplesmente diminuí a mão, porque na possibilidade de um stop cheio aqui nessa região, a consequência seria de R$ 200, e é algo que eu estaria dentro do meu GR, não afetaria o meu emocional, não afetaria a minha semana operacional e seria apenas um stop para estatística, certo? Então, sempre pense nisso. Qual a consequência do risco que eu estou tomando? Isso aqui vai mexer com o meu lucro
de um mês vai mexer com o meu emocional, isso aqui pode ser um gatilho para que eu entre num dia de fúria. Então, sempre pense nisso. Se a consequência do risco que você está disposto a pagar for algo que vai te afetar de uma maneira que talvez você não consiga se recuperar tão facilmente, então, pessoal, simplesmente ignora a operação e, como eu sempre digo, trade vai ter todos os dias por um bom tempo, a não ser que a bolsa de valor feche, né? Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos ter trades todos os dias. Beleza, pessoal? Então sempre pense dessa forma. E aí, já puxando aqui algo para o que eu vi essa semana também. Eu vi o recap de um trader no qual ele faz gerenciamento de operações nessas movimentações. Por exemplo, se ele vendeu aqui e esse não fez a saída dele aqui, esse preço voltou aqui em cima, ele vende mais, ele vende mais, ele vende mais. Galera, esse tipo de gerenciamento, sempre faço essa pergunta: qual a consequência disso? Isso aqui vai quebrar minha conta se de repente esse preço não vir aqui e não deixar eu sair no 0 a 0, e ele me estopa aqui nessa região? Isso vai quebrar minha conta, vai acabar com o meu emocional? Então sempre pense na consequência do trade que você está disposto a entrar e do risco que você está disposto a tomar, certo? Isso faz parte do nosso gerenciamento de risco, galera. Isso faz parte, porque se eu aceito um risco, mas eu não estou preparado para aceitar a consequência desse risco, então é melhor que eu fique de fora da operação, beleza? Essa era a dica que eu queria deixar para vocês aí refletir sobre risco e consequência, tá? E um ótimo final de semana a todos. Espero que todo mundo tenha saído mais uma semana no positivo. Graças a Deus, no grupo que a gente participa, pude ver que bastante gente saiu a semana bem positivo lá. E se você quiser estudar com a gente, é só entrar no link aí abaixo, beleza? E, sim, faltou mostrar para vocês aqui, né? A nossa operação do dia, tá? A nossa operação do dia foi essa. Vendemos a barra 1, como eu falei para vocês, aceitei apenas com um contrato, porque caso esse preço me stop, ele não ia acabar com a minha semana, muito menos com o mês de operações positivas, certo? E foi isso, galera. Bom final de semana para todo mundo. Segunda estamos de volta. Valeu!